Olá para todos, iniciando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual, José Sartor, e dessa vez trazendo para vocês a informação que Trigueirinho, já na década ainda de 90, trouxe em alguns livros dele sobre a atuação das grandes hierarquias que coordenam o nosso planeta, que ele coloca como Amunnakur, o Senhor do Mundo, e que pode ser interpretado como sendo Jesus, ou Jesus Cristo, né? Como muitos conhecem, que é a hierarquia máxima que coordena, que orienta o planeta desde muito antes Amunnakur ou Jesus se manifestar, se materializar no plano físico. Porque ao contrário do que muitos falam, inclusive a história, né, falado que foi sempre explicado que Jesus teve um corpo físico, que ele foi uma pessoa que encarnou num corpo físico, né, e que ele foi criança, e que ele teve como pais o José e a Maria. E daí em diante se desenvolveu toda aquela narrativa da Igreja Católica, né, que a Bíblia mostra os ensinamentos de Jesus, que podemos dizer que foi de Amunnakur, e que, na verdade, ele nunca chegou a ter um corpo físico. Até eu gravei um vídeo mais antigo no meu canal, onde eu falo que Jesus nunca teve um corpo físico. Claro que é polêmico, mas se a gente for analisar, tem várias evidências que demonstram que ele simplesmente se materializava para trazer o conhecimento, a orientação, a filosofia de evolução para essa humanidade, e depois ele se desmaterializava, até porque seu campo de energia imenso, pela sua evolução, devido à sua grande evolução, seria impossível ele conseguir formar de novo um corpo mental superior, um corpo mental inferior, um corpo astral e principalmente um corpo físico. Então, na realidade, ele simplesmente se materializava nos momentos que eram necessários para ter contato com a humanidade, com seus apóstolos, seus seguidores na época, e depois ele se desmaterializava porque não tinha por que ele permanecer aqui no plano físico devido à sua grande evolução, e ele ficava fazendo outras tantas atividades muito mais importantes do que estar encarnado aqui junto com a humanidade daquela época bastante atrasada, né? E que até hoje não evoluiu muito, inclusive. Então, num dos livros do Trigueirinho, A Criação, ele mostra esse esquema, onde ele mostra ali Amunnakur, o Senhor do Mundo, que coordena, acima de qualquer coisa, Iberá, o centro intraterreno de Iberá, os centros planetários fundamentais, né, o centro intraterreno de Iberá, o centro intraterreno de Shambhala e o centro intraterreno de Mistritlan. Então esses são os três centros planetários fundamentais, os três mais antigos, e que hoje Iberá, situado a nível, na região que a gente conhece no nível físico na Argentina, Shambhala lá no Oriente, lá para a região do Tibete, e Mistritlan na Cordilheira Andina, na região lá do Peru. Então esses três centros planetários coordenados por Amunnakur, que por sua vez é também dirigido, né, esses três centros intraterrenos, pelo Conselho de Mistritlan, e Mistritlan é o atual centro regente, onde ele coloca que está ancorada a energia de Amunnakur. Então, na realidade, o foco, a sintonia principal de Amunnakur está justamente em Mistritlan, porque é o centro intraterreno coordenador dos demais centros intraterrenos que existem, né?
E o Mistritlan, se vocês tenham em mente que se um centro intraterreno é grande, desses principais, como ele diz aqui, os 300 maiores, que é Aurora, Mistritlan e Erx, eles já são muito grandes. Imaginem, façam ideia de um lugar no plano sutil, né, no plano extrafísico, e que possui uma extensão vastíssima. Só para se ter uma ideia, poderíamos, assim, aproximadamente ter a ideia de que um centro intraterreno tem mais ou menos o tamanho de uma cidade como São Paulo, e Mistritlan, o maior de todos, podemos dizer 2, 3 São Paulo. E então todos eles têm esse tamanho gigantesco e eles estão inclusive se expandindo. Então, na época, lá na década de 90, quando o Trigueirinho lançou o livro A Criação, ele e o grupo dele tinham uma percepção, receberam toda essa orientação do plano superior, do tamanho, da importância que existia de todos esses centros, né? Mas hoje em dia, com o passar dos anos, e que no plano espiritual sutil é muito mais acelerado do que aqui no plano físico, então 10 minutos para nós aqui no plano físico, no plano sutil acontece muito mais coisas do que em 10 minutos aqui no plano físico, porque o dinamismo das energias superiores, a possibilidade dos seres se deslocarem, das naves se deslocarem em diversos trabalhos, a transmutação das energias densas que a humanidade frequentemente gera, é tudo feito muito rápido, de uma forma quase que instantânea, se não instantânea, né? E temos ali então, sob a coordenação de Amunakur, que coordena Mistritlan. De Mistritlan sai todas as atividades que vão determinar as atividades dos centros menores. E dos centros menores, então, como ele coloca aqui, os centros planetários, que então estaria abaixo de Aurora, Mistritlan e Erx, que são os 3 maiores centros intraterrenos. Temos então Aurora, Anuteia, Erx, Iberalis, Fátima, Mirnajar e o Mistritlan, como englobando os 7 centros intraterrenos principais. Veja que estamos falando de centros intraterrenos. Os centros intraoceânicos, eles estão englobados nessa conjuntura toda, que na época o Trigueirinho não tinha muito conhecimento. Ele já tinha escrito o livro Os Oceanos Têm Ouvidos, mas ele não conseguiu exatamente especificar, inserir, né, os centros intraoceânicos dentro dessa conjuntura dos centros intraterrenos. Mas, na verdade, é todo um conjunto de núcleos de energias superiores trabalhando para a evolução do planeta, e que traz consigo todos os impulsos energéticos para harmonizar, equilibrar a atual humanidade, trabalhar naquelas pessoas que dão abertura, onde a Aurora... Mistritlan, como coordenador, né, de tudo isso, determina que a Aurora então trabalhe principalmente com o duplo etérico e o corpo astral, além do corpo físico, nos processos de cura, de remoção de energias bloqueadas, na remoção de energias densas no planeta. Erx trabalha mais a nível dos corpos mentais, mental inferior e mental superior, trazendo impulsos renovadores para todas aquelas pessoas que estão voltadas para o bem, que estão fazendo parte de algum grupo interno. E Erx trabalha então nesses impulsos, trazendo de novo para a humanidade todo aquele potencial que cada ser hoje encarnado já trouxe
de outras vidas onde era mais evoluído. Então, a atividade, a função de Erx é justamente trazer um impulso para uma recuperação do conhecimento antigo. Por exemplo, as iniciações recebidas lá na Lemúria, na Atlântida, no Egito, na China, na Índia, nos povos da América do Sul e Central, como os maias, os astecas, os incas, os índios norte-americanos, e depois toda a sequência, né, que veio, o Egito, todas essas iniciações são coordenadas, foram e ainda são coordenadas por Erx. Então, no momento que uma pessoa está desperta, ela está voltada para o bem, ela quer evoluir, ela está se empenhando na evolução, ela pode começar a receber o trabalho de Erx. Esse trabalho é sutil, é nos corpos sutis. Então o corpo físico muitas vezes nem sabe, nem lembra de nada que está acontecendo nesse nível, mas existe uma intuição profunda do ser que é trabalhado assim, porque há alguma intuição forte de que o ser está entrando num outro patamar de despertar, num outro patamar de harmonização, de equilíbrio, justamente porque as hierarquias de Erx, os amigos maiores de Erx, ajudam a pessoa a recuperar aquela informação antiga, das antigas iniciações, das antigas sabedorias, e que se somam com as atuais sabedorias, com os atuais conhecimentos do planeta hoje, no momento atual, nessa transição. Então, tem todo esse trabalho. E os outros demais centros intraterrenos estão trabalhando em conjunto com tudo isso, né? Então, temos vários centros que trabalham num nível assim de corpo físico, do pretérico, corpo astral, como a Aurora, a Nutea também, e a nível mental, então Erx e Iberá, Mirnajá também, né? E Lis Fátima despertando também, trabalhando na parte mais do corpo astral, que é o corpo emocional, trazendo impulsos evolutivos para o aspecto emocional. Lembrando que todos os centros intraterrenos e os intraoceânicos, assim como as colônias espirituais, trabalham para despertar o melhor de cada ser. Jamais eles vão despertar o mal, o desequilíbrio, os erros cometidos em outras vidas, em outras encarnações, mas sim eles vão trabalhar para despertar o melhor de cada ser, vai despertar aquelas encarnações que foram boas, que foram positivas e que podem acrescentar na evolução do ser no momento atual, no momento em que toda essa transformação está acontecendo. E sendo o ser participante, então, mesmo que aqui no físico não, mas a nível a nível extrafísico, a nível sutil, ele passa a participar dos grupos internos. Então, os grupos internos nada mais são do que grupos coordenados pelas hierarquias que pertencem a esses centros intraterrenos, intraoceânicos, colônias espirituais, coordenam vários grupos espalhados por todo o planeta, de pessoas que estão voltadas para o bem e que estão recebendo todos esses impulsos lá de Mististlan, de Aurora, de Erx e também dos outros demais centros intraterrenos, tudo coordenado por Amunnakur, ou Jesus Cristo, ou Jesus, como quiser chamar, né? Então, era essa ideia, essa informação que eu queria passar para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa noção do que é toda essa realidade superior, do que é... Claro que isso aqui é um mero resumo, né? Um resumo bem resumido
de toda essa realidade superior, mas só para que tenhamos uma noção da grandiosidade maravilhosa que é toda essa evolução, toda essa coordenação superior, de toda essa atividade incessante que acontece no planeta a toda hora, a todo momento, no momento que um ser reencarna, no momento que um ser desencarna, no momento que um ser sai do planeta expurgado ou sai do planeta por ter atingido um nível evolutivo superior e por merecimentos. Então tudo isso, o karma coletivo da humanidade, o karma individual da humanidade, tudo isso é sabido, é coordenado por essas grandes hierarquias sob a tutela de Amunnakur. Então absolutamente nada é por acaso que acontece, nada acontece a esmo, tudo tem uma razão de ser, tudo acontece quando tem que acontecer. Desde o reencarne até o desencarne, desde um terremoto até o surgimento de uma nova espécie de flor ou de animal, ou a sutilização do ser humano, né, dos corpos sutis do ser humano com novas energias, novos impulsos, e que a maioria da humanidade ignora por estar muito fixada ao plano físico, por estar muito limitada aos aspectos da vida física. Então, compete a nós nos elevarmos, entrar em sintonia cada vez mais com esses grandes amigos maiores, através dos nossos mentores ou mentoras espirituais, e através de processos de meditação, em casa mesmo, a gente poder fazer essa sintonia, volta e meia, e não digo, claro, acessar um centro intraterreno, entrar em contato com uma hierarquia tão evoluída do nível de Amunnakur, porque a energia deles é extremamente intensa e a frequência vibratória deles é extremamente intensa. Mas no momento que a gente consegue ter a permissão de acessar com a ajuda do nosso mentor ou mentora um desses centros intraterrenos, na medida que a gente vai estudando, se aprimorando como ser humano, a gente consegue acessar e ter gradualmente, sem fantasias, sem querer se destacar perante os outros, mas simplesmente um trabalho interno de tomada de consciência, de acessar outros planos, assim como as colônias espirituais, que também são enormes, muitas são gigantes e fazem parte de toda essa estruturação, de toda essa evolução do planeta e dessa humanidade, da humanidade futura, né? Então era isso que eu queria passar para vocês. Até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novas informações. Até mais!